Olá! O livro do Gênesis mostra de maneira essencial as consequências do pecado original, que são a perda da amizade com Deus e da sua graça, que constituía o núcleo essencial da condição do homem no paraíso. A relação do ser humano com Deus passa então por uma deterioração. O homem e a mulher começam a ter medo de Deus e dele se escondem. Se da santidade e da graça originais provém todos os outros dons que o homem desfrutava, não é de se admirar o fato que, exatamente com a perda dessa harmonia na relação com Deus, se percam também todos os outros bens. Quais são eles? Em primeiro lugar, o ser humano perde a harmonia consigo mesmo, o domínio de si, o controle de suas paixões, etc. Rompe-se também a harmonia com o próximo na vida conjugal e em todas as outras expressões da vida social. Por fim, perde-se a harmonia com a criação e com a natureza. Mesmo que Deus não tenha castigado diretamente o homem e a mulher pecadores com a morte, uma das terríveis consequências do pecado, segundo a narrativa do Gênesis, é aquela que o homem deve retornar ao pó do qual ele veio. O castigo anunciado pelo Senhor se realiza, mesmo que sua execução seja postergada. Por causa de um só homem, o pecado entrou no mundo e com o pecado entrou a morte. Devemos levar em conta que, na mentalidade bíblica, a morte não significa somente o fato biológico, mas também a separação de Deus, que se exprime na morte física. A partir dessa concepção, aparece mais claramente como a morte está unida intrinsecamente à perda da santidade original e da amizade com Deus. O pecado gera pecado. Isso aparece já no início da história do Gênesis. As consequências do pecado de Adão e Eva, além da expulsão do paraíso e a nova situação vital em que eles se acham, se mostram nos novos pecados que se cometem. Consequência do estado de abandono de Deus em que se encontra o homem fora do paraíso é, sobretudo, o fratricídio de Caim, que mata seu irmão Abel. E depois, o crescimento da massa de pecado que chega a causar o arrependimento de Deus por ter criado o homem sobre a terra. Vem o dilúvio, do qual se salvam poucos, mas mesmo assim a história do pecado no mundo não é impedida. O pecado de Adão e Eva é o início de uma história e de uma cadeia de pecado que avassalará toda a humanidade. O pecado de Adão é o paradigma, ou o modelo de todo o pecado. Mas é também, mais do que isso, é também o pecado que desencadeou uma força que devasta e envolve todas as pessoas. Recordemos que o magistério da igreja falou das estruturas de pecado. Mesmo que não se trate exatamente da mesma coisa, há sem dúvida uma relação entre a universalidade do pecado na história humana e o fato de que o pecado se introduza nas estruturas da sociedade e da convivência humana. A revelação divina nos esclarece o senso profundo da experiência que o homem faz de si mesmo e do mundo no qual ele vive. A divisão, a inclinação ao mal que o bom senso rejeita de atribuir ao Deus Criador que deu origem a tudo. A doutrina sobre o pecado original, ligada à doutrina da redenção por meio de Cristo, propicia um olhar de discernimento lúcido sobre a situação do homem e de sua ação no mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora este último permaneça livre. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, lesada, inclinada ao mal,
dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. Deus, porém, não abandonou o homem no pecado. É isto que nós vamos falar em outra ocasião. Receba de Deus a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.